boa tarde. Eu sou Márcio Goulart, do canal Hub. Hoje eu trago aqui para vocês uma convidada muito importante, Thaís Del Papa, fundadora da Vértebra Consultoria em Marketing. Tem mais de uma década de experiência em marketing, comunicação e mídia. Trabalhou na Nestlé, então conhece, sabe muito bem o que é varejo, né? E sabe muito sobre marcas. E hoje ela vai falar com a gente sobre um outro tema que também é a especialidade dela, que é o comportamento dos consumidores. Thaís, boa tarde, tudo bem? Muito Boa obrigado por ceder seu tarde. tempo, seu conhecimento para o nosso público, que é formado, na maioria, por empresários do varejo. Eu peço, por favor, que você comece falando um pouco sobre você, sobre sua trajetória e como esse tema, né, que é comportamento do consumidor, como é que esse tema te chamou a atenção. Boa tarde. Boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Bom, eu comecei minha carreira na Nestlé, sempre trabalhei na área de marketing, né? Planejamento de marketing estratégico de grandes marcas lá dentro. Então, fiquei na Nestlé mais ou menos por 10 anos. E a interação do time de marketing com o time de trade, o time de vendas é muito próximo, então toda essa parte de consumo, de varejo, de vendas, está tudo muito interligado lá dentro, então a marketing tem uma perna comercial muito forte, tanto do entendimento de quem está vendendo ali na ponta e de quem está comprando ali na ponta, né? Então a cadeia é muito longa, então foi uma experiência muito rica, trabalhei com grandes marcas como Nescau, Nescafé, Maggi, e depois desses 10 anos eu acabei terminando minha carreira em multinacional no Facebook, né? Eu fui para o Facebook, fiquei 2 anos lá, e esses 2 anos foi super importante porque eu fiquei do outro lado da cadeira, né? Então eu tinha um papel de atender grandes marcas de alimentos e bebidas, e meu papel era fazer um trabalho de transformação digital nesses clientes, né? Clientes que a maior parte deles offline, então eu tinha um trabalho de fazer eles usufruírem melhor das plataformas do Facebook de uma maneira que ajudasse a alavancar os seus negócios. Então, e aí depois, no finalzinho do ano, eu abri a Vértebra, e hoje é a minha consultoria, né? Eu ajudo pequenos e médios negócios com planejamento de marketing estratégico. Bom, você falou aí três coisas que aproximam muita gente. Você trabalhou com varejo, Nestlé certamente você teve muito contato com varejo. Você trabalhou no Facebook, é digital, hoje tudo é muito digital, e pequenos e médios negócios, que é o seu trabalho hoje na consultoria, né? Então você está muito interligada, muita sinergia com aquilo que a gente faz, né? O nosso público, como eu disse, são varejistas, mais especificamente varejo de alimentos como padaria, supermercado, mercearia, restaurante, né? Que na sua trajetória, como eu disse, você tem muito contato. Eu começo te perguntando, Thaís, os dados que podemos coletar dos nossos clientes, como onde mora, idade, família, amigos, cultura, religião, tribo, hoje tem tribo, né? Fatores psicológicos, eles são fundamentais para conhecer melhor o nosso cliente? Com certeza. Eu falo que uma coisa é você conhecer de maneira superficial o seu cliente, né? Onde você sabe, por exemplo, idade, sexo, região, e faixa salarial. Outra coisa é você entender de maneira mais profunda. Quando você entende crenças, você entende valores, você entende objetivo e você consegue se conectar de uma maneira muito melhor. É igual quando a gente fala que a gente tem amigos, né? Quando a gente conhece muito melhor os nossos amigos, a gente consegue se conectar melhor com eles, nossos familiares. E com o cliente não é diferente, com o nosso consumidor, né? Não é diferente. Quanto mais a gente conhece sobre ele, mais a gente consegue direcionar o nosso discurso, a nossa proposta de valor e o que a gente entrega de fato como produto e serviço, né? Então, eu acredito que quanto mais informação a gente tem dos nossos clientes, mais a gente consegue entregar algo que se adequa com a expectativa que ele tem e que a gente consegue, obviamente, alavancar resultado por conta disso, né? As empresas, claro que elas procuram se expandir, procuram vender mais, procuram lutar mais, isso é absolutamente justo, mas a forma, quando a gente fala que eu tenho que ter os dados do meu cliente, eu tenho que conhecer o meu cliente, na verdade, o que a gente quer é, inicialmente, estreitar um relacionamento, não é isso? Por que a gente deve fazer isso? Por que o varejo precisa investir nisso e estreitar esse relacionamento com o seu cliente? Olha, quanto mais próximo a gente estiver do nosso cliente, mais a gente entender suas dores, seus objetivos e entregar melhor, mais a gente consegue gerar uma fidelização, né? Eu acredito, e a gente consegue trabalhar a recompra, quanto mais a gente consegue estreitar esse laço. E na recompra, que a gente torna esse nosso cliente mais fiel, né? E quanto mais fiel, mais ele também advoga a nosso favor. O que significa isso? Ele vai indicar a gente
para outras pessoas, né? Então, por isso que isso é muito importante, porque além dele comprar de novo de mim, ele vai me indicar para outras pessoas. E a melhor mídia que tem é alguém que a gente confia indicando para a gente algum lugar, algum produto, algum serviço, né? Então, isso é fundamental, com certeza. Boca a boca ainda é muito importante, né? Com certeza, com certeza. Ou Eu se não é falo boca a boca, mais é o teclado com teclado, WhatsApp, né? com certeza. Claro que a gente sabe que a escala é muito menor, né, no boca a boca, mas quanto mais a gente impacta pessoas, maior é essa massa do boca a boca, né? Também isso é uma coisa que a gente tem que pensar. E às vezes o impacto de uma notícia positiva pode não ser tão grande, mas uma notícia não positiva pode ter um impacto muito maior, porque o boca a boca serve para o lado negativo também, né? Quando o cliente está insatisfeito com alguma coisa, ele também vai falar, jogar contra nós, né? Contra o que a gente está oferecendo como produto ou como serviço. E às vezes isso pode gerar um processo em cadeia. Quantas vezes a gente viu marcas grandes expostas a escândalo por alguma coisa, às vezes, muito pequena que aconteceu numa loja, mas que, de acordo com os valores daquele consumidor, de quem consome aquela marca, de quem compra daquela marca, foi ferido, né? Então, a pessoa vai e aquela notícia vai se espalhar, vai no boca a boca, vai no digital, e aquela marca pode se prejudicar muito também, né? Então, às vezes, o contra também, por isso que é importante a gente sempre entender muito dos nossos consumidores para jogar a favor daquilo que a gente sabe que para eles é importante, né? Bacana. Quando a gente fala pelo menos quando eu falo com os clientes sobre a necessidade de capturar os dados, de tratar esses dados, de conhecer o seu cliente, a dúvida fica tá, mas como é que eu faço? Como é que eu começo? Né? Você tem alguma regra, tem alguma dica para isso? Olha, eu acho que é muito difícil a gente pensar muito sobre isso, mas eu acredito que qualquer negócio ele pode começar a fazer a captura de dados e consiga usar daqueles dados a favor, né? Seja para você usar daquela informação para pensar num produto ou num serviço novo, seja para você manter um relacionamento, de mandar uma mensagem, mandar um e-mail, e até você pegar daquela sua base, dependendo do tamanho dela, você consegue jogar ela dentro da rede social e a rede social, né, seja o Facebook, enfim, seja qual outra for a rede, ela buscar pessoas parecidas com aquela sua base para impactar na mídia. Então, você não faz uma mídia aberta, você faz uma mídia direcionada para pessoas parecidas com a sua base. E o processo de captação, eu acho que ele pode começar de maneira simples, como um simples formulário, por exemplo, eu penso pela Vértebra, né, os meus clientes. Eu peço para eles preencherem um formulário, para eles se cadastrarem, às vezes, dentro do site, quando eles pedem um orçamento, ou depois que eu fecho um projeto, e eu uso daqueles dados a meu favor. Como? Mantendo uma relação com aqueles meus clientes, então eu mando e-mail marketing com algum conteúdo interessante, eu mando alguma promoção de um novo produto ou serviço que eu estou usando, eu uso do próprio WhatsApp, quem quiser participar de um grupo onde eu possa divulgar novidades, enfim. É uma forma de você manter relacionamento com aquela sua base e de você ter um entendimento do comportamento e do perfil que ela tem, né? Então, eu acho que começar é simplesmente você pedir as informações do seu cliente, da sua audiência e tornar isso de uma maneira digital. Você colocando isso numa planilha, né? Tendo isso na nuvem da sua empresa, conquistando cada vez mais e alimentando aquela base da melhor forma, né? Então, e às vezes o cliente vai pedir algo em troca para você, para ele, né? O consumidor vai te pedir algo em troca por aquele dado que ele está te dando. Então, é importante você dizer para que você quer aquele dado, que é para você manter um relacionamento, para você mandar novidades, para você mandar promoção, para você entender mais sobre ele e você atendê-lo melhor. Né? Então, acho que tudo isso é uma via de mão dupla, precisa ter uma troca, né? Por que a pessoa está oferecendo aquele dado e por que aquilo vai, né, de certa forma, ser bom para ele. Bacana. A gente fala muito em resolver o problema do cliente, entender a dor do cliente, né? Eu penso que o cliente quer soluções de uma forma geral, né? O cliente não quer comprar só um bolo de aniversário, ele quer comprar a festa de aniversário. Às vezes ele não pode pagar pela festa, mas ele quer comprar a festa de aniversário, né? Essa é uma forma de resolver o problema do cliente, de resolver a dor do cliente, ou seja, entregar uma solução completa e não simplesmente só o bolo de aniversário? Com certeza. Eu falo sobre o ecossistema de solução para todos os meus clientes. O consumidor, ele quer o ecossistema, né? Ele não quer só aquele problema em si. Hoje, acho que grandes marcas vêm trabalhando isso, né? Se a gente pegar, por exemplo, o Quinto Andar,
né? Eu sempre uso o Quinto Andar como referência, que para mim é uma maravilha. Ele não tem só, ele não é só uma ponte entre o locatário e o locador daquele apartamento, né? Ele é o ecossistema completo de solução. Ele te dá auxílio jurídico, ele te dá auxílio da parte de design de interiores para sua casa, da sua obra. Por quê? Porque a pessoa não quer só alugar o apartamento, Vai ela lá e quer tira, resolver o tira sua problema dela. foto, né? Tira a foto do seu imóvel, né? Exatamente, faz toda a solução completa. Você não quer ficar. Hoje, a comodidade é um fator muito importante, né, para a gente considerar. Né? Quanto mais fácil e quanto mais a gente conseguir resolver e melhorar a experiência para o nosso consumidor, melhor, né? É o que a gente fala, o próprio telefone, ele começou simplesmente com a função de ligar. E depois a gente viu o ecossistema de solução que ele oferece. Você paga conta no banco, você entra na internet, você tira foto, ele está te entregando todas as soluções que a pessoa precisa num lugar só, né? Então, com certeza, se a gente for trazer isso para pequenos negócios, isso também funciona muito, né? Da gente pensar, como você falou, acho que esse exemplo é bom, do bolo de aniversário, você entregar a festa, se você conseguir, todas as outras soluções ao redor, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Agora a gente tem aí uma nova geração que é nativa digital, né? A geração desse século, né? Ou seja, quase que sempre só usa o digital, né? Nasceu no digital e usa muito pouco, quase nada do analógico, não gosta muito do analógico, né? Para essa geração, temos que exclusivamente nos relacionar com ele só no digital? Olha, essa é uma pergunta que eu não sei te responder. Uma pergunta difícil, mas eu acredito que não. Eu acredito que a experiência ela tem que estar no on e no offline, de toda forma. Eu acho que o consumo, muitas vezes, por conta das interações que a gente tem com as pessoas, o consumo é no offline, mas você precisa ter a solução híbrida, vamos dizer assim. A pessoa tem que ter a opção de pedir no online, por exemplo, se a gente estiver falando, vamos pegar um exemplo pequeno, vamos pegar uma padaria. Ela tem que ter a opção de se relacionar com a padaria e comprar na padaria online, seja por WhatsApp, seja no iFood, seja no Rappi, em alguma plataforma. Ter o contato do cardápio do consumo no Instagram, no site, tem que ter o ecossistema completo, mas ela também tem que ter a possibilidade de comprar no offline e ter a experiência, às vezes, real time, de estar lá na loja podendo comprar alguma coisa, né? Então, eu acredito que a solução vai ser sempre o híbrido. Eu não acredito que, por exemplo, inclusive de mídias, eu não acho que as mídias offline vão morrer. Muito pelo contrário, eu acho que a gente vai encontrar aí Você um está falando equilíbrio. aí do outdoor, da revista, isso tudo vai permanecer. Com certeza, principalmente com a questão de lei geral de proteção aos dados, quanto mais a gente vai talvez ter uma leitura mais dificultada dentro do digital, e o alcance do offline vai continuar importante. Talvez ele retome até um pouco de espaço. Eu acredito muito nisso, que ele retome um pouco de espaço nos próximos anos. Então, a gente tem que pensar nisso, a gente tem que sempre pensar na experiência híbrida. Eu não acredito, no isolamento de nenhuma das duas soluções. Tá? E aí, então, pensando nesse pequeno varejo, por exemplo, que no século passado era sempre muito analógico, conhecia o seu cliente pelo nome, conhecia a família, vendia naquela antiga caderneta, tinha um relacionamento muito próximo, né? E isso hoje em dia, então, pelo que você está dizendo, ainda tem muito espaço, principalmente para se diferenciar das grandes redes que naturalmente têm dificuldade de fazer isso. Com certeza, eu acho que é um tratamento pessoal que você consegue dar nesse tipo de relação, né? De novo, eu acredito muito que todas as empresas, todos os comércios, sejam pequenos, sejam grandes, eles têm que ter solução digital, todos, seja para vender, seja para se relacionar, seja para construir seu banco de dados, isso é fundamental, isso não pode abrir mão, mas eu acredito muito que a relação interpessoal ainda é importante e que tem que ter um equilíbrio entre as duas coisas, né? A gente não pode esquecer desse lado e dessa relação e aproveitar justamente desse benefício do pequeno de conseguir construir essas relações mais pessoais. A padaria, o pequeno supermercado, a mercearia, a gente sempre dizia que ela tinha um raio de atuação em torno de 3 quilômetros, né? Por isso que tem tantas padarias, tantas pequenas mercearias, supermercados, nem tanto, né? Então, o raio de atuação era pequeno, né? Agora, quando você hoje usa o digital, você primeiro pode expandir isso, né? Você pode atender o seu cliente do outro lado da cidade, né? Perfeito. E aí,
se você tem uma marca muito forte, se você constrói uma marca forte, tá certo? Essa marca, né, ela te ajuda nessa expansão, ela te ajuda a fortalecer a sua marca num raio muito maior do que aquilo que você estava habituado, os seus 3 quilômetros em torno da sua padaria, por exemplo. Perfeito, com certeza. As pessoas elas vão comprar uma solução, um produto, um serviço por dois motivos. Primeiro, pela qualidade, que é o básico, né? E o segundo é pelo diferencial que ela vai oferecer. E o diferencial muitas vezes está atrelado ao posicionamento da marca, né? Que a marca vai vender aquele diferencial. A marca vai ter uma personalidade, a marca vai ter uma essência, ela vai oferecer uma experiência diferenciada. Por isso que é muito importante a gente entender do nosso consumidor. Quanto mais a gente entende o perfil do consumidor que a gente atende, mais a nossa marca vai se posicionar e se conectar, né? A marca, eu brinco que são todas as pessoas que a gente admira, assim, que a gente admira, que a gente acha o máximo e que a gente quer estar associada de alguma forma. Marcas inspiradoras são assim, as pessoas querem se conectar a elas, querem consumi-las, querem estar próximas, usufruir das experiências que elas têm para oferecer. Por isso, quanto mais fortalecida for a marca, mais o diferencial for latente, mais ela tiver uma personalidade, uma essência e ela for digital, com certeza isso vai ser um grande diferencial para esses pequenos negócios. Tá. E aí a gente tem, então, o nosso público-alvo, a gente tem a nossa persona, aquele que a gente atende, tá certo? Perfeito. E, em função disso, a gente estabelece a comunicação para esse público, que é diferente, o nativo digital, o analógico, etc. E aí eu te pergunto assim, podemos ter mais de um público-alvo? Podemos ter várias personas e ter comunicações diferentes para cada público? Perfeito, devemos. Devemos. A gente muitas vezes atende públicos muito diferentes e a gente vai ter personas diferentes. Isso super acontece. Vou te dar o exemplo de Nescau. Nescau, ele conversa com a mãe, que vai comprar o achocolatado para o filho. Então, ele tem que conversar com a mãe, porque é a mãe que compra, mas ao mesmo tempo não pode se distanciar da criança. E também vai conversar com o jovem que consome Nescau, o jovem adolescente, quase adulto, que também gosta de consumir leite, às vezes para um pré-treino de academia, às vezes para praticar um esporte, às vezes para fazer um doce. E a marca precisa estar, né? Ela precisa aprender a circular e articular para todos esses públicos. É claro que a essência da marca, a personalidade da marca é uma só. É igual às pessoas, né? As pessoas têm uma personalidade só, senão a gente desconfia. A gente fala, ué, se essa pessoa ela age de um jeito, depois ela age do outro, tem alguma coisa errada ali. A marca ela tem que ter uma personalidade só, mas ela precisa saber se conectar com as diferentes personas que a gente define para ela. Então, pode ser o público mais jovem, mais digital, pode ser o senhorzinho que também consome ali. Você precisa produzir conteúdo para todos esses públicos, considerando um núcleo só de essência da sua marca, que aí você vai priorizar de acordo com quem você acha que a sua marca se conecta melhor, né? A tua personalidade vai provavelmente com o seu público mais core, né? Quem é o maior público que eu tenho? Provavelmente minha marca vai ser mais parecida com esse público. Porém, eu permeio com todo mundo, que eu defini como persona, claro, E tá? aí não dá para fazer essa comunicação sem você ter um apoio profissional do lado, sem ter alguém que realmente te oriente, né? Senão não vai funcionar, não é isso? Exato, estou aqui para isso, gente. Esse é o meu papel hoje no mercado, né? Eu ajudo pequenos e médios negócios a estruturarem, a desenharem essa estratégia. Então, vamos supor, eu não tenho conhecimento do meu perfil, então é importante vocês contratarem, né, quem estiver procurando, contratar um profissional especializado, seja uma agência de publicidade, seja uma consultoria de marketing, para ajudar a traçar esses perfis, porque traçando esses perfis, o desenho da comunicação fica muito mais fluido, né? Porque você vai entender dores, você vai entender objetivos, você vai entender crenças, intenções, a parte de idade, sexo e tudo mais, e isso vai te ajudar a ter um conteúdo muito mais conectado com essa audiência, né? Então, isso é muito importante. Seja conteúdo ou seja definição de canal, até por onde você vai vender, por onde você vai falar, né? Tudo isso é muito importante quando a gente tem essas personas definidas. É isso. Inteligência artificial, internet das coisas, mídias sociais, realidade aumentada, realidade virtual, WhatsApp, robô, machine learning, por aí vai. Outras tantas tecnologias que estão aí rondando, né? E que a gente, mesmo na área de tecnologia, você tem dificuldade, às vezes, de usar todas elas, né? Mas como é que a tecnologia pode interferir positivamente no consumo do varejo? Como é que a gente pode trazer a tecnologia de fato para dentro?
Olha, eu acho que a tecnologia, o saldo da tecnologia é muito positivo. É primeiro por conta de escala, que a gente consegue trabalhar em escala, como você mesmo falou, né? Eu consigo atender um público muito maior do que eu atendia antes, então eu consigo chegar em muito mais pessoas e de uma forma muito mais qualificada, né? Porque eu tenho esse espaço e esse alcance, e ao mesmo tempo, para manter. Então, vamos lá, são três coisas, né? Para eu aumentar o meu alcance. A segunda coisa é para eu manter um bom relacionamento com a minha audiência, porque você pode ir trocando com a sua base, né? Então, você manda uma promoção, você manda uma notícia, você manda um conteúdo. Então, é uma forma de você se relacionar, ao invés de só quando a pessoa for na tua loja comprar, ela está se relacionando com você a todo esse tempo. E o terceiro é comportamento, porque você consegue mapear o comportamento daquela audiência. Quando ela comprou, que horas ela comprou, qual é o perfil que ela tem, o que ela te respondeu, né? Você tem um acesso ao comportamento de toda aquela sua base que antes você não tinha. A tua única exclusiva interação era quando a pessoa ia na tua loja comprar o teu produto. Agora você tem um acesso ao comportamento dela muito maior. Quem está te seguindo no Instagram, quem está curtindo seu conteúdo, se você faz mídia para alcançar as pessoas, quem está comprando, quem está clicando, né? Quem se cadastrou na minha base e virou meu cliente, qual é o perfil dessa base que se cadastrou, tudo isso é um grande diferencial. Então, acho que são essas três coisas as mais importantes, o porquê da tecnologia. E aí, pensando no pequeno, que é o nosso cliente, né, é importante que ele entenda que a cultura gerencial precisa mudar. Ele precisa ter um orçamento para estratégia de marketing, ele precisa ter orçamento para investimento em tecnologia, não é isso? Você vê dificuldade nisso ou você entende que esse nosso mercado de pequeno e médio varejo já está entendendo isso e está fazendo esses investimentos? Olha, eu acho que a pandemia com certeza ajudou para essa transformação, né? Todo mundo precisou se adaptar de alguma forma, inclusive as soluções de pequenos e médios negócios, né? As soluções para ajudar os pequenos e médios negócios a terem uma estrutura de marketing mais robusta, a trabalhar o digital de uma maneira mais próxima e mais realista para eles, para a realidade deles, acabou acontecendo muito na pandemia. A gente precisou atender os nossos clientes de maneira digital, né? Então, eu acho que sim, o acesso está muito fácil. Eu acho que eles conseguem trabalhar com parceiros hoje. Existem agências, existem empresas que atendem pequenos negócios justamente para facilitar. Então, se você não sabe nada sobre isso, vai existir um estrategista que vai te ajudar a entender, vai existir uma agência que vai ajudar você a botar aquilo em prática e executar. Então, com certeza, eu acho que aumentou muito, mas ainda tem muito espaço e esses parceiros existem justamente para ajudar esses pequenos negócios a alavancarem acelerarem, vamos dizer, a transformação digital. Esses 2 anos de pandemia fez muita gente se virar mesmo, né? Assim, temos que fazer, põe o WhatsApp para funcionar, põe o delivery para funcionar, que não tem outro jeito. E fizeram sem planejamento. Eu acho que é uma oportunidade de todo mundo entender que agora está na hora de você planejar. De você planejar investimento de marketing, investimento em tecnologia, investimento em mídias sociais, etc., para você ter retorno, sabendo que isso é um investimento, né? Que você, se fizer bem feito, você vai ter retorno, né? Com E certeza. acho que talvez um dos primeiros passos que o seu trabalho propõe é pesquisar, né? Fazer uma boa pesquisa de quem que é o público-alvo, quem é aquele negócio, quem que ele quer atingir, qual o objetivo que ele quer alcançar, não é isso? E aí a pesquisa vem de saber fazer as perguntas certas, não é isso? Perfeito. Existem algumas formas de vocês, né, de descobrir quem que é meu público-alvo, como que ele pensa, o que que ele acha, qual comportamento que ele tem, quem mais compra na minha loja. Existem institutos de pesquisa, né, especializados nisso, que atendem pequenos negócios, que fazem esse tipo de pesquisa, mas, obviamente, precisa desprender o investimento, mas é muito bom para você descobrir um pouquinho mais, né, do seu perfil. E existe também o que eu trabalho muito com os meus clientes, que é a percepção, né? Você ter, eu, por exemplo, eu direciono meus clientes, eu sei, ajudo eles a fazer as perguntas certas, mas a gente consegue trabalhar também por meio de percepção, né? Então, hoje, qual que é a maior parte, quem é o maior público que compra hoje? É esse público. Vamos pegar algumas pessoas, vamos tirar uma amostra, vamos conversar com essas pessoas, vamos entender um pouco mais sobre o comportamento. Não temos certeza de quem compra mais, vamos fazer uma semana de observação, vamos olhar na loja quem frequenta mais a loja, quem está mais aqui, quem não está. Então, existem diversas formas. O importante é começar um trabalho de mensuração, começar um trabalho de pesquisa, porque é só através do que acontece de fato, de quem compra, de como compra, de onde compra, que horas compra, que a gente vai conseguir, de fato, entregar uma solução sempre de melhor qualidade, né?
Bacana. Para a gente encerrar aqui, Thaís, um outro tema que é importante a gente falar é o propósito, as causas, né? A inclusão social, a diversidade, isso tá tudo muito em voga, né? Como é que esses temas são inseridos hoje no nosso varejo? Olha, esse é um tema super importante. O consumidor atual, ele tem algumas exigências, né, hoje das empresas, sejam elas pequenas ou grandes, né, ou grande. Eles têm a exigência de sustentabilidade, então empresas que se preocupam com o meio ambiente, empresas que se preocupam com diversidade e inclusão, então seja nas suas campanhas trabalhar mais representatividade ou na contratação de seus colaboradores, né, isso é uma coisa muito importante. E a terceira é ter um propósito. Então, por que que eu existo? Porque eu quero causar algo de importante no mundo. Então, toda vez que a gente for pensar numa execução, e isso não se resume a grandes empresas. As pequenas empresas também têm que ter propósito, ou seja, por que que eu existo? E não só o que que eu faço, o que que eu vendo, né? Eu existo por alguma razão. Eu transformo a vida das pessoas de alguma forma. Então, esse exercício, essa reflexão precisa ser feita, porque isso vai traduzir a comunicação, vai traduzir como os funcionários trabalham, porque a marca vai respirar aquele propósito. E os outros dois pontos não deixam de ser importantes. O que eu estou fazendo para ajudar o meio ambiente? Eu estou fazendo alguma redução de consumo de papel? Eu estou ajudando algum instituto ou alguma coisa? Isso é muito importante, o consumidor olha, né? E a terceira, como eu falei, da diversidade e inclusão. Se a empresa, de certa forma, está pensando nisso na hora de contratar os seus funcionários, na hora de fazer a sua comunicação no Instagram, no site, né? Então, tudo isso é muito importante. Há 30 anos eu percorro aí pelo varejo, pelo pequeno e médio varejo. E olhando assim, eu vejo que ainda está distante. Por outro lado, eu também percebo que tem uma oportunidade gigante para quem quiser investir nisso agora, para quem quiser começar agora e planejar, né? Tem muito espaço. Quem fizer isso agora vai sair na frente e vai ganhar muito mercado. Você acha isso? Com certeza. Eu sempre falo isso. Quando eu pego clientes que trabalham no mercado, que eles falam assim, ai, mas ninguém está fazendo isso. Eu falo, ótimo. É aqui mesmo que a gente vai vencer. Eu estou com um cliente agora que é uma empresa de engenharia, que ela acabou de nascer e ela está começando. Empresas de engenharia também trabalham pouquíssimo com esses focos, né? De pensar em marca, de pensar em atendimento ao consumidor, de pensar em propósito, em diversidade. Então, é um super espaço de fazer algo diferente, né? Então, eu com certeza dou essa dica para quem está ouvindo, porque com certeza vai sair na frente. Hoje, eu acredito que os pequenos negócios, principalmente no varejo, poucas empresas fazem isso, e é um fato que o consumidor cobra, tá? Ele pode não cobrar diretamente para o varejo, mas ele cobra dentro de si, se aquele lugar que ele está comprando está fazendo alguma coisa de fato, né? Mas ele não se manifesta para quem não faz, mas se manifesta positivamente para quem faz. Não é Perfeito. isso? Não é É isso? isso. E o cliente gosta, né? O consumidor ele gosta de se relacionar com isso é fato também, né? Comprovado em pesquisa. Quando o consumidor compra alguma coisa que está associado a um propósito, a uma causa ambiental, uma causa social ou algo envolvido em diversidade, ele sente que ele também está fazendo. Então eu também estou preocupado com o meio ambiente, eu também estou preocupado porque eu estou comprando de uma marca que se preocupa. Então, isso é uma coisa importantíssima para ser considerada, né? Porque, além de tudo, o nosso consumidor sai feliz falando, eu também estou ajudando, porque eu estou comprando de uma marca que faz. Isso é Bacana. muito legal. Thaís, muito obrigado por enriquecer a nossa conversa, tá? Eu vou deixar aqui os seus contatos, as suas redes sociais, as suas mídias aqui, tá? E eu finalizo deixando espaço agora para você colocar o que você quiser, para você se despedir e falar também um pouco do seu negócio, da sua empresa. Faça o seu convite aí, fique à vontade. Imagina, eu que te agradeço o convite, eu fiquei super feliz de estar aqui. Como vocês podem ver, eu sou super tagarela, eu adoro falar. Pode me convidar de novo para falar de algum tema que eu volto. Eu Certo? adoro. Pessoal, para quem quiser conhecer um pouquinho mais da Vértebra, então a minha rede social é Vértebra_consultoria. Se quiser bater um papo, tirar alguma dúvida, tomar um café virtual, me manda um direct lá que a gente conversa. E basicamente é isso. A minha consultoria nasceu justamente para ajudar esses pequenos e médios negócios a encontrarem o seu diferencial, entenderem mais dos seus clientes, para poder, na hora que for executar um trabalho, na hora que for pensar numa solução digital, pensar numa campanha de mídia, já ter a estratégia muito mais montada, né? E não simplesmente executar. Essa é uma dica que eu dou também.
não se desesperem com a execução. Não preciso, você mesmo comentou, né? De se desesperar com a execução e querer fazer tudo o digital todo atropelado. É importante parar, respirar, entender os objetivos do seu negócio, quem é o seu público-alvo, como que a sua marca se posiciona, qual é o diferencial que você oferece, e aí você traduz tudo isso para a melhor execução digital, na escolha dos melhores canais, na escolha do melhor conteúdo, então tudo isso é muito importante. Ana, fica aí É a isso. dica, fica aí a dica, né? Escuta o seu consumidor, invista em tecnologia, planeja seu investimento em marketing, principalmente marketing digital, foque na É isso experiência aí. de consumo do seu cliente, né? Do seu consumidor. Isso tudo é muito Perfeito. importante, não é isso? É isso Agradeço, muito aí. obrigado mais uma vez, tá aí, um grande abraço a todos, tá? E a gente se fala numa nova oportunidade.